Bom, pessoal, a gente vai começar então a de fato estudar o conteúdo da disciplina de cálculo A. Até agora, o que a gente havia feito foi retomar os estudos de funções que, em geral, a gente vê ainda lá na nossa formação básica, ok? Então, agora a gente vai começar a estudar as funções de uma maneira mais geral. A gente estudou algumas funções específicas que têm um determinado padrão, a gente consegue descrever bem os seus gráficos, etc. E agora a gente vai começar a estudar as funções de uma maneira mais abrangente. E o primeiro item, ou a primeira propriedade que a gente vai estudar dessas funções é o conceito de limites, ok? Bom, antes da gente de fato começar a estudar limites, a gente vai ver alguns exemplos para introduzir a ideia intuitiva de limites. Então, por exemplo, vamos considerar a seguinte situação. Numa epidemia, o número de pessoas num bairro que pegaram a gripe após T dias é dado por essa função L aqui. Então, 90.000 dividido por 1 mais 1990 vezes E elevado a menos 0,1 vezes T. Observe que essa função é uma função racional, porém, aqui no denominador aparece uma exponencial negativa, ok? Bom, continuando a leitura aí. Suponha que esse modelo representa o que acontece quando nenhuma medida preventiva é adotada. Na letra A pede qual o valor de L0 e o que ele representa. Bom, L0, como que a gente calcula L0? Basta ir lá na função e substituir o T por zero. Então, a gente vai ter 90.000 dividido por 1 mais 1990 vezes E elevado a menos 0,5 vezes zero, que vai dar zero. Bom, E elevado a zero, a gente sabe que isso é sempre 1. Logo, a gente vai ter que o L0 vai ser dado por 9.000 dividido por 1991. Então, 90.000 dividido por 1991. Realizando essa divisão, teremos 90.000 dividido por 1991, teremos aí aproximadamente 45,2. Ou seja, o que esse L0 representa? O L0 representa o número de pessoas que tinham a gripe no instante zero, ou seja, quantas pessoas quando começou a epidemia, quantas pessoas estavam com gripe. No caso, 45 pessoas, aproximadamente. Correto? A letra B pergunta: o que acontece à medida que o tempo passa? Beleza, pessoal, olha o que acontece. Bom, de acordo com que o tempo passa, a gente tem que o Tzinho ele vai aumentar. Esse camaradinho aqui, o Tzinho. Se o T aumenta, como temos um menos aqui na frente do 0,5, significa que esse expoente do E vai ser negativo. Lembrando lá das funções exponenciais, quando a gente tem uma função exponencial que o expoente dela é negativo, a gente vai ter um comportamento assim, ó. Mais ou menos. Então, de acordo com que o t vai crescer, a função vai se aproximar de zero, correto? Logo, de acordo com que o t passa, essa parte da exponencial vai se aproximar do zero. Bom, se essa parte do exponencial se aproxima de zero, 1990 vezes zero dá zero. E, portanto, o denominador vai se aproximar de 1 mais 0, que é 1. Logo, respondendo a pergunta B que pedia o que acontece à medida que o tempo passa, como o denominador está se aproximando do zero, é porque a quantidade de pessoas que estão com gripe
De acordo com que o tempo passa, vai se aproximar do número 90 mil pessoas infectadas. Correto, pessoal? Ok. Bom, pessoal, o segundo exemplo diz o seguinte: durante os primeiros 4 meses de emprego, as vendas mensais S em milhares de dólares de um novo vendedor depende do número de horas X de treinamento, de acordo com essa função S dada, onde o X é maior ou igual a 4. A letra A pergunta: é possível saber o valor das vendas que corresponde a um período de 4 horas de treinamento? Sim, é possível. Como? Bom, como que essa função S vale para x maior ou igual a 4, basta então a gente calcular a S de 4. Bom, como que a gente calcula? Vou lá na função e substituo o x por 4. Vai ficar 9 sobre 4 mais 10 mais 4 sobre 4. E isso vai dar 13,25. A letra B pergunta: o que acontece com o valor de S quando o número de horas de treinamento é superior a 4, mas se aproxima de 4 horas? Bom, pessoal, se a quantidade de tempo que esse funcionário, esse vendedor, teve de treinamento é maior do que 4, quanto mais próximo tiver do 4, mais próximo a quantidade da venda vai se aproximar do valor de S de 4, ou seja, dos 13,25 mil dólares, ok? Bom, pessoal, mais um exemplo. Suponha que o custo para remover P% da poluição particulada das chaminés de uma indústria seja dada por essa expressão aqui. Então, C de P é 730 mil dividido por 100 menos P, menos 7.300. Beleza. Na letra A pergunta: é possível remover 100% da poluição particulada? Por quê? Bom, pessoal, se a gente olhar para essa função C de P, para o domínio dessa função, a gente sabe que apareceu um quociente, como é o caso aqui, a gente precisa olhar para o denominador. Bom, então teremos que ter que 100 menos P tem que ser diferente de zero, porque senão teríamos uma divisão por zero. Bem, mas para que esse 100 menos P seja diferente de zero, a gente teria que ter que o 100 é diferente, o P é diferente do 100. Então, olhando para a função que dá o custo para remover essa poluição, a resposta para a letra A é que não é possível remover 100% da poluição, porque se fizéssemos isso, apareceria um zero no denominador. Bom, mas já indo para a letra B, olha o que a letra B diz. O que acontece com o valor do custo à medida que a porcentagem da poluição removida se aproxima de 100? Bom, vamos pensar o seguinte. Olha, vamos supor que seja removido 99% da poluição. Bom, 99% eu teria então que o C de P seria C de 99, daria 730 mil dividido por 100 menos 99, que dá 1, menos 7.300, ok? Fazendo lá essa conta, vai dar 730 mil menos 7.300, vai dar 722.700 é o custo para remover essa poluição. Olha, se ao invés de 99 eu querer remover 99,9%, então eu teria C de 99,9%. E aí, ao invés de ter 1 no denominador, eu vou ter 100 menos 99,9, que vai nos dar 0,1.
E aí, o custo que era de 722.700 passará a ser 7.292.700 dólares ou reais. Não me lembro qual que era a unidade que ele estava usando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ele não fala, mas vamos supor de reais. Então, passar para 99,9% da poluição removida vai aumentar o custo já para na casa de 7 milhões de reais. Se eu pegar 99,99, significa que aqui no meu denominador, esse denominador aqui vai ficar 0,01 e, portanto, o custo vai aumentar. Logo, pessoal, quanto mais eu aumento esse valor aqui do P, ou quanto mais eu aproximo ele do 100, menor vai ficar esse denominador e, consequentemente, maior vai se tornar essa divisão. E, portanto, o custo vai ser cada vez maior. Então, respondendo à letra B que perguntava: o que acontece com o valor do custo à medida que a porcentagem de poluição removida se aproxima de 100%, esse custo vai ficando exageradamente alto, cada vez mais alto. Bom, pessoal, agora um quarto exemplo. Foi dada uma função aí, uma função muito simples, linear, né? Enfim, f de x igual a menos x mais 1. E ele pede para a gente, completando a tabela abaixo, atribuindo valores para x que se aproxima de 1, valores maiores e menores, verifique o que acontece com a função f de x. Beleza, pessoal, eu vou considerar então valores menores do que 1, mas se aproximando de 1. Então, eu pego lá o 0,9, é só a gente pensar lá na reta. Tenho a reta real, tenho aqui o número 1. Eu quero me aproximar de 1, tanto para valores menores quanto para valores maiores do que 1. Beleza, o que eu posso fazer? Bom, vou pegar lá o 0,9. 0,9 está próximo do 1. Bom, mas eu quero me aproximar ainda mais. O que eu faço? Pego o 0,99. Quero me aproximar ainda mais. Vou pegar o 0,999. Para aproximar ainda mais, 0,9999. E assim por diante. Bom, se o x é 0,9, substituindo aqui na função f de x, eu tenho menos 0,9 mais 1, isso vai dar 0,1. Se o x é 0,99, substituindo aqui na f de x, eu vou ter 0,99 mais 1, isso vai dar 0,01. Fazendo a mesma coisa para o próximo, eu tenho 0,001. Fazendo a mesma coisa, eu tenho 0,0001. Ou seja, quanto mais eu estou aproximando do 1, mais a minha f de x está se aproximando do zero. Observe que nesse processo eu nunca chego no f de x igual a zero, mas eu estarei cada vez mais próximo do f de x igual a zero, ok? Se eu considero do outro lado valores maiores do que 1, eu posso, por exemplo, pegar o 1,1, que é o que está aqui. Se o x é 1,1, substituindo lá, o meu f de x vai dar menos 0,1. Bom, não estou satisfeito com isso, vou pegar um ainda mais próximo. Pegando um mais próximo, pode ser, por exemplo, um 1,01. Pegando 1,01, substituindo na f de x, eu vou ter menos 1,01 mais 1, isso dá menos 0,01. Bom, o que eu vou fazer? Vou me aproximar ainda mais de 1, então vou pegar um carinha ainda mais próximo, por aqui. Por exemplo, 1,001. Substituindo lá na f de x,
eu obtenho menos 0,001. Pego alguém ainda mais próximo, 1,0001. Substituindo na f de x, a gente vai ter menos 0,0001. Se eu continuar pegando carinhas mais próximos do 1, eu vou observar que a minha f de x também está cada vez se aproximando do zero. Qual que é a diferença, então, para x menor do que 1 e x maior do que 1? Observe que do lado de cá, a minha f de x está se aproximando de zero, porém pelo lado positivo. Para x maior do que 1, a f de x também está cada vez mais próxima de zero, porém pelo lado negativo, ok? Pessoal, todos esses exemplos que a gente fez, eles de alguma forma já nos dá uma noção de limite, porque limite vai ter exatamente essa ideia. Quando eu faço x se aproximar de um determinado valor, para onde está indo a imagem da função, ok? E essas ideias que a gente teve aqui, elas são essenciais para o cálculo. Essa ferramenta do limite, saber calcular limite, é essencial para estudar as funções. É através de limites que a gente define o que é derivada, que a gente define o que é integral, ok? Então, na sequência, a gente vai passar a estudar limites de uma maneira um pouco mais formal e aplicadas às funções mais gerais. Bom, pessoal, então, tendo visto esses exemplos, para a gente começar a ter uma ideia do que acontece com algumas funções quando a gente faz o x aproximar de um determinado valor, vamos agora, de fato, começar a estudar limites, ok? Bom, aqui nesse slide, a gente, enfim, coloquei para vocês aquilo que eu já havia comentado sobre essa ideia intuitiva de x se aproximar de um valor e o y, né, a imagem dela. Mas um ponto que eu gostaria de destacar aqui é esse parágrafo aqui, que ele fala exatamente sobre o conceito de estar próximo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito comum, quando começamos a estudar limite, tentarmos estudar esses limites simplesmente substituindo valores, tá? E isso não funciona no caso geral, ok? Precisamos ter em mente, e a gente vai precisar adquirir essa capacidade de entender que estar próximo de x significa aproximar infinitamente do valor de x. Ou seja, mesmo que a gente pegue alguns valores para ter uma ideia, para conseguirmos visualizar, precisamos entender que o que concluímos tem que valer para qualquer outro valor que esteja infinitamente próximo do valor de x que a gente quer, ok? É uma capacidade que a gente adquire com o tempo, então não adianta. A única maneira da gente conseguir abstrair esse conceito é, de fato, fazendo exercícios, ok? Bom, eu vou passar para mais um exemplo de conseguir verificar essa ideia de novo intuitiva do limite de maneira gráfica, tá? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar essa função f de x igual a x ao quadrado. A gente já sabe que o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade para cima que está descrita aí. Beleza, eu quero verificar o que acontece com a imagem da função quando eu faço o x se aproximar de 1. Observe que x se aproximar de 1, ele precisa ser tanto pela direita quanto pela esquerda. Ou seja, ele tem que se aproximar para valores maiores do que 1 e para valores menores do que 1. Bom, por exemplo, se eu pego um x aqui, por exemplo, o meu y está por aqui.
Ok, mas esse cara ainda não está suficientemente próximo de 1. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar alguém ainda mais próximo. Por exemplo, esse em azul. Logo, a minha imagem está mais baixo. Não estou satisfeita ainda. Vou pegar alguém ainda mais próximo do 1. Então, vamos ver se eu vou conseguir aqui, né? Espera aí. Vou pegar aqui amarelo. Então, vou pegar alguém aqui. Vamos ver qual que é a imagem dele. A imagem dele está ainda mais abaixo. E observe que quanto mais eu estou aproximando do 1, aqui pelo X, mais eu estou aproximando do 1 aqui pelo Y, correto? Pessoal, não vou conseguir fazer porque a minha caneta ela é grossa, então ela enfim, não tem precisão suficiente para isso. Se eu pegar para os valores menores do que 1, sei lá, vou pegar um carinha por aqui. Vamos ver qual que é a imagem dele. A imagem está aqui. Beleza, ele não está suficientemente próximo de 1. Vou pegar alguém ainda mais próximo. Vou pegar alguém por aqui, ó. Vou pegar uma caneta mais fininha aqui. Bom, qual que é a imagem dele? Vai estar por aqui. Eu fiz esses cálculos para vocês para a gente ter essas contas prontas. Olha, se eu pego o x igual a 0,9, o meu y dá 0,81. Se eu pego 0,99, o meu y dá 0,9801. Se eu pego x igual a 0,99, meu y dá esse valor. Se eu pego mais uma casa decimal, o meu y está indo para esse cara aqui. Ou seja, quanto mais próximo eu estou indo do 1, mais próximo o meu y também está se aproximando do 1. E isso vale tanto pela esquerda quanto pela direita. Bom, pessoal, é claro que esse tipo de exemplo não vai acontecer sempre, tá? Vamos considerar esse segundo exemplo aqui, que eu tenho uma função definida por partes, tá? Então, eu tenho uma função que é dada por uma reta decrescente quando x é menor ou igual a 1, ou seja, nessa parte até o 1. E eu tenho que ela é definida por uma reta crescente para x maior do que o 1, portanto, do lado de cá, ok? Beleza. Eu quero estudar qual é o comportamento da função quando o x, né, se aproxima do 1. Para eu estudar esse comportamento, eu preciso estudar x se aproximando do 1 tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá, então eu vou começar nesse sentido aqui. Ou seja, o x se aproximando do 1, mas para valores menores do que 1. Ou seja, no sentido da esquerda para a direita. Bom, como estamos nos valores menores do que 1, a definição da função é essa primeira aqui, é menos x mais 1. Olha, se eu pego x igual a 0,9, substituindo lá na função, eu vou ter menos 0,9 mais 1, e isso vai dar 0,1. Se eu aproximo ainda mais do 1, ou seja, pego 0,99, substituindo lá no x, eu vou ter menos 0,99 mais 1, e logo isso vai ser 0,01. Bom, mas se eu pego alguém ainda mais próximo do 1, por exemplo, 0,9999, substituindo lá, eu vou ter um y igual a 0,0001. Ou seja, quanto mais eu me aproximo do 1, das partes pela esquerda, né? Ou seja, da esquerda para a direita, mais próximo o y está do zero, correto? Agora, se eu fizer o contrário, ou seja, se eu agora fazer o x aproximar do 1, mas pela direita, ou seja, no sentido da esquerda para a direita.
ao contrário, né? Da direita para a esquerda. Depois eu vou corrigir isso daqui lá no slide. Ok, vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso, eu tô no caso x maior do que 1. Bom, eu coloquei aqui os valores para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu pegue x igual a 1,1, maior do que 1. Como eu estou no caso x maior do que 1, a definição da função é x mais 2. Então, 1,1 mais 2 vai dar 3,1. Ok, vou pegar alguém ainda mais próximo do 1, 1,01. Substituindo lá no x mais 2, isso vai nos dar y igual a 3,01. Ok, vou pegar alguém ainda mais próximo do 1, o 1,0001. Substituindo na função, eu tenho 3,0001. Portanto, pessoal, para essa segunda parte da função, quanto mais próximo eu estou do 1, mais próximo o y fica do 3, ok? Então, observe que para esse exemplo, quando x se aproxima de 1, por um lado, a função se aproxima do 0. Por outro lado, a função se aproxima do 3. Bom, pessoal, tendo feito, então, esses dois exemplos, vamos agora falar um pouquinho sobre a notação que a gente usa para limites, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte. Se os valores da imagem estiverem tão próximos quanto se queira de um determinado valor L, à medida que os valores de x se aproximam de valor A, usamos essa notação para significar que o limite da função f de x, quando x tende a é L. Ou seja, traduzindo, quanto mais próximo x estiver do A, mais próximo a f de x está do L, ok? Bom, às vezes a gente vai ter interesse de saber o que acontece com a função quando x se aproxima de A pela esquerda ou pela direita, tá? Então, o que a gente vai ter é o seguinte, olha, se os valores de x se aproximam de um valor A, mas para valores maiores do que A, e a f de x, quando x se aproximando do A sob essas condições, se aproxima do L, a notação que a gente dá é essa daqui. A gente chama isso de um limite lateral, ok? Então, nessas condições, vamos supor que a gente tenha um Azinho aqui. Então, eu estou aproximando do A pela direita do A, ou seja, para valores maiores do que o A. Se, ao contrário, eu quiser me aproximar do A pela esquerda, ou seja, para valores menores do que A notação que a gente usa é essa daqui, ok? Tanto o limite pela direita quanto pela esquerda são chamados de limites laterais, ok? Desculpa, pessoal, engasguei. E um resultado importantíssimo que a gente tem na teoria de limites é esse daqui, que diz o seguinte, olha, o limite de uma função para x tendendo a A vai existir e vai ser igual a L se e somente se os limites laterais eles existirem e forem iguais a L. Portanto, pessoal, se eu tenho uma função que os limites laterais pela esquerda, pela direita, existem e é igual a L, é porque o limite para x tendendo a A existe e é igual a L também, ok? Então, só para deixar isso um pouco mais claro, se a gente voltar lá naquele exemplo, nesse primeiro exemplo aqui da parábola, lembra-se que tanto pela direita quanto pela esquerda, quando x aproximava do 1, a função, a imagem, também se aproximava do 1. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, o limite da f de x para x tendendo a 1 existe
e é igual a 1. Nesse segundo exemplo, quando x se aproximava do 1 pela esquerda, o y estava se aproximando do 0. Quando x se aproximava de 1 pela direita, o y estava se aproximando do 3. Então, os limites laterais são diferentes. Um é 0, o outro é 3. Como os limites laterais são diferentes, então a gente diz que o limite, vou até escrever aqui, o limite da função f para x tendendo a 1 não existe. Não existe porque os limites laterais foram diferentes, ok? Bom, pessoal, agora, na sequência, eu quero resolver uns exercícios com vocês, ok? Esse primeiro exercício diz o seguinte: foi dado esse gráfico e pede para a gente encontrar alguns limites, ok? Bom, vamos lá. Na letra A, ele pede o limite da função f de x para x tendendo a 0 menos. Só lembrando, 0 menos significa a esquerda, ou seja, significa para valores menores do que o 0. Pessoal, a gente precisa olhar para o gráfico. Observe que o gráfico para x menor do que 0 é esse pedacinho aqui, ok? Quando x se aproxima do 0, vamos dar uma olhada aqui, ó. X se aproximando do 0, x se aproximando do 0. Observem que o x vai se aproximar desse pontinho aqui. Portanto, a imagem está se aproximando do menos 1. Vou apagar esse rabisco aqui do gráfico só para não ficar poluído. Mas observem que quando x está se aproximando do 0, o y está se aproximando do menos 1, ok? Bom, e o que acontece com o gráfico da função quando x se aproxima do 0, mas agora pela direita, ou seja, 0 mais, valores maiores do que o 0? Bom, para 0 mais, eu estou do lado de cá. O meu x está cada vez mais próximo de 0, cada vez mais próximo de 0. Para onde que o y da função está indo? Olha, está cada vez mais próximo também do menos 1. Correto? Vou apagar de novo lá no gráfico, porque senão depois vai ficar impossível da gente ver qualquer coisa. Pessoal, como os limites laterais 0 menos e 0 mais existiram e foram iguais, é porque o limite para x tendendo a 0 vai existir e vai ser igual a esse valor aí que eu encontrei, ok? Bom, e quando x tende a 1 menos? Olha, o 1 tá bem aqui. 1 menos significa a esquerda do 1, ou seja, eu estou aproximando do 1, mas pelo lado de cá, ok? Pelo lado de cá, a minha função é essa daqui, ó, tá vendo? Quanto mais próximo eu estou do 1, menor, né? Cada vez menor está sendo o meu y, ou seja, esse limite vai ser menos infinito. Observe que ele está decrescendo para x menor do que 1. Bom, e para 1 mais, ou seja, agora eu estou do lado de cá. Bom, do lado de cá, a minha função é essa daqui, que eu estou tracejando em vermelho, tá vendo? Olha para onde que está indo o meu y. Meu y está se aproximando aqui do menos meio. Portanto, esse limite é o menos meio. Correto? Bom, portanto, os meus limites laterais de 1 menos e 1 mais foram diferentes. Como esses limites laterais foram diferentes, significa que o limite para x tendendo a 1 não existe. Tudo bem? Bom, vou apagar lá o rabisco do gráfico. E vamos ver o que ele pede por fim. Ele quer agora
x tendendo a 2 menos. Olha, o 2 está aqui, né? E 2 menos é do lado de cá. Bom, do lado de cá, o gráfico é esse daqui. Quando o x está aproximando de 2, esse cara está crescendo aqui, ó. Se ele está crescendo, é porque esse limite é mais infinito. Por outro lado, para x tendendo a 2 mais é pela direita, então eu estou do lado de cá. Do lado de cá, o gráfico é esse carinha aqui. Ó, esse carinha aqui. Então, olha para onde ele está indo. A imagem, né, o y, está se aproximando do zero. Como os limites laterais são diferentes, significa que esse limite aqui também não existe. Pessoal, mais um exemplo para a gente fazer. Olha, ele pede primeiro para a gente esboçar o gráfico da função, tá? Pessoal, eu já coloquei o gráfico aqui porque é bem difícil, eu estou usando um iPad e o iPad ele é pequeno, então é difícil de traçar um gráfico ainda com uma caneta que também não é a melhor caneta que eu poderia ter, tá? Então, eu vou só comentar com vocês o comportamento e aí a gente vai para o cálculo dos limites, ok? Afinal, gráficos, a gente também já treinou esse tipo de gráfico em aula, na sala de aula, ok? Bom, então a função é o seguinte, ela é a constante igual a 1 para x menor ou igual a 0. Só lembrando, o gráfico de uma constante é uma reta horizontal. Por isso, essa reta horizontal que está aí no gráfico até no x igual a 0. Como é menor ou igual a 0, eu tenho bolinha fechada aí no x igual a 0. Para x entre 0 e 1, o gráfico, a função é dada por menos x mais 1, que é uma reta decrescente. Portanto, a reta aí para x entre 0 e 2 é a reta dada por menos x mais 1. Só lembrando que a dica que eu dei em aula para vocês é para desenhar um gráfico de uma função de primeiro grau, ou seja, uma reta, pegue 2 pontos, coloque a régua em cima deles e traça a reta que passe por esses 2 pontos. E por fim, para x maior ou igual a 2, eu tenho uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. E nesse caso, é uma parábola com cavidade para baixo, ok? Dado, então, essas informações, foi pedido para a gente encontrar esses limites. Bom, então, o primeiro dos limites que foi pedido foi calcule o limite para x tendendo a 0. Pessoal, sempre que uma função é dada por partes, não tem jeito. Se a divisão das partes da função for nesse x dado aqui, eu vou ter que olhar para os limites laterais, ok? Então, para a gente resolver esse exercício, pessoal, a gente teria que fazer limite para x tendendo a 0 mais da f de x. Olha, mas para x tendendo a 0 mais eu estou do lado de cá. Portanto, eu teria x vai se aproximar do 0 e o y está se aproximando do 1. Portanto, esse limite é 1. Vou calcular agora o limite para x tendendo a 0 menos da f de x. X tendendo a 0 menos, eu estou do lado de cá. Do lado de cá, o gráfico é essa reta horizontal. Então, o y, obviamente, vai ter que se aproximar do 1. Como os dois limites laterais são iguais, então, eu consigo tirar que esse limite vai existir e vai ser igual a 1. Correto, pessoal? Beleza. Vou precisar de espaço, então vou apagar aqui o que eu fiz.
Ok. Pessoal, aqui eu já vou dar uma dica para vocês que eu costumo fazer. Pessoal, para me ajudar, quando tem um gráfico e eu quero calcular o limite, eu costumo acompanhar o tracejado do gráfico e verificar para onde que o y está tendendo, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui a letra C, ó. Limite para x tendendo a 2 mais da função f de x. Olha, 2 mais é valores maiores do que 2, então eu estou do lado de cá. Então, o que eu faço? Eu pego um valor maior do que 2 e acompanho o tracejado do gráfico da função aproximando do 2. Ou seja, nesse caso, vai ficar aqui. Bom, quando eu fiz esse tracejado aqui em vermelho, para onde que foi o meu y? Olha, o meu y se aproximou aqui do 4, o que significa que esse limite vai ser igual a 4. Vou pegar o outro limite lateral, x tendendo a 2 menos. Bom, x tendendo a 2 menos é para valores menores do que 2. Menores do que 2, o gráfico vai ser essa retinha aqui. Portanto, pego um cara aqui menor do que 2 e faço o x aproximar do 2. Quando o x aproxima do 2 em cima do gráfico, olha onde o y chegou. O y chegou aqui no menos 1. Portanto, esse limite é menos 1. Pessoal, como os limites laterais deram diferentes, a conclusão em relação à letra C é que esse limite não existe, tá? O símbolo de não existe é esse E cortadinho aí, certo? Então, limites laterais distintos significa que esse limite não vai existir. Tudo bem, pessoal? Ok. Vou fazer a letra D. A letra B, que ainda não fiz, né? A letra B pede esse limite de x tendendo a 1 da f de x. Pessoal, observem que a função se divide no 0 e no 2, ok? O 1 não tem nenhum problema envolvendo o 1. Então, o limite da função f de x para x tendendo a 1, eu posso calcular simplesmente olhando para a função quando x é igual a 1. Portanto, eu vou ter limite de menos x mais 1 para x tendendo a 1. Olha, quando x aproxima do 1, tanto faz se é para valores menores do que 1 e eu estou do lado de cá, ou valores maiores do que 1, eu estou do lado de cá, o y está sempre se aproximando exatamente do zero. Ou seja, dá exatamente na mesma que simplesmente substituir o x por 1, porque vai ficar menos 1 mais 1 e isso vai dar zero. Portanto, o limite da letra B é igual a zero. E por fim, pessoal, para a gente fazer aí a letra D, teremos o seguinte: limite para x tendendo a 3 da f de x. Olha, quando x tende a 3, eu tenho o seguinte: o 3 está bem aqui, ó. Então, se os valores são maiores do que 1, eu estou do lado de cá e meu y está se aproximando para o... cadê? X igual a 3 vai dar menos 3 ao quadrado, dá menos 9, mais 12, vai dar 3. Então, é esse cara aqui, né? Então, quando x é maior do que 3, o meu y também está se aproximando do 3. Quando o x é menor do que 3, eu vou marcar aqui de verde, olha para onde que meu y está indo. Também para 3.
Então, os limites laterais, nesse caso, seriam iguais. E, portanto, eu vou ter que esse limite também vai ser igual a 3, ok? Beleza, pessoal, vamos fazer aqui um terceiro exemplo. Esse exemplo agora é para a gente calcular algebricamente os limites. Então, eu não preciso, toda vez que eu vou calcular o limite, ter que desenhar o gráfico de uma função. Bom, como que a gente faz, então, para calcular algebricamente os limites? Pessoal, da seguinte maneira, a primeira tentativa que a gente vai fazer é simplesmente substituir o valor. Ou seja, eu quero calcular o limite de x tendendo a zero da função 3x mais 2. A minha primeira tentativa é substituir o x por esse carinha aqui, que nesse caso é zero. Substituindo nesse primeiro caso, vai ficar 3 vezes 0 mais 2. Portanto, esse limite vai ser igual a 2. Pessoal, quando eu substituir, se esse valor foi um número, morreu, esse é o limite, ok? Só não vai ser o limite para quando houver algumas indeterminações. E nesse caso, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, ok? Bom, vamos ver a letra B aqui. Eu quero calcular o limite da função x² menos 1 sobre 2x para x tendendo a 1. Então, minha primeira tentativa é sempre substituir. Substituindo o x por 1, eu vou ter 1² menos 1 dá 0, dividido por 2 vezes 1. 0 dividido por 2, isso vai ser igual a 0. Morreu, o limite dessa função é 0. Vamos ver a letra C. Se eu substituir o x por 1 na função e elevado a x mais 1, vai ficar e elevado a menos 1 mais 1, que vai dar e elevado a 0. E a gente sabe que e elevado a 0 é igual a 1. Portanto, esse limite é igual a 1. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui é esse parágrafo que eu deixei escrito para vocês, que determinar o valor para qual a função y está se aproximando, quando x se aproxima de um dado valor a, consiste em saber o valor da função quando x é igual a. Ou seja, nesses casos, basta calcular a f de a, correto? O problema é que nem sempre isso vai ser possível. Por quê? Porque pode ser que quando a gente substitua o valor, o azinho, lá na função, ocorra 0 sobre 0. Ou seja, pode ser que a gente zere o numerador e o denominador. Aconteceu isso, não podemos simplesmente substituir. Ou pode acontecer de ter dado uma constante no numerador e 0 no denominador. Ou pode acontecer de o numerador estar crescendo infinitamente e o denominador é uma constante. Ou uma outra variedade de casos que são indeterminações. Quando acontecer uma dessas indeterminações, a gente vai ter que proceder usando outras técnicas, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Bom, então, pessoal, é o seguinte, se eu tenho uma função definida por partes, eu preciso tomar cuidado, não é só substituir. Esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter. Depois, se para os casos em que a função não é definida por partes, a minha primeira tentativa é simplesmente substituir o valor do azinho lá no x. Se eu substituir e não aconteceu uma indeterminação matemática, é porque eu calculei o limite corretamente. Agora, se eu substituir e apareceu uma indeterminação matemática, é porque vamos ter que usar outras técnicas que veremos mais para frente. Certo, pessoal? Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o conteúdo. Além dessa videoaula, dessa gravação da tela, eu vou disponibilizar também
um link de um outro curso de cálculo, tá? Para que quem tenha um pouco mais de dificuldade possa também reforçar o conteúdo assistindo essas outras aulas, ok? Lembrando que vai ter disponível para vocês uma listinha de exercícios que vocês deverão fazer e postar no escaninho de vocês até a semana que vem, ok? Bom, é isso que a gente tem para essa semana. Bons estudos para todos. Um abraço.